É tudo
Vamos terminar. Uma ótima noite a todos, a vocês aqui presentes, a vocês em casa, a vocês ligados, sintonizados com a gente, nosso Evangelho no Ar, começando mais um programa aqui no Grupo de Fraternidade Espírita e Esperança, aqui na Rua Capitão Maurício de Medeiros, Aeroclube. Agradecemos essa casa que nos abre a porta para a gente estar aqui falando do Evangelho, falando de Jesus, falando de boas novas. Agradecendo o Rogério e a Bené pela parte musical, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga. E vamos então iniciando, convidando a todos. Evangelho segundo o Espiritismo na mão, livro Fonte Viva, copinho de água e o mais importante, família unida. Eu já parabenizo a família que está aí, já está emocionado. A família está unida aí, ó. Tá aqui. Kelly diz: hoje estou com a minha família ouvindo o programa. Alexandre, a Ágata, Jade, Rayan. Um abraço a todos, abraço a vocês. Muito obrigado, viu? Que a família seja abençoada. Mandando um abraço para Kelly, para Marcelo Felizola, Isabel Cristina, Selma Meira, Suzana Azevedo, Miriam Costa. Todos ligados, muito obrigado.
O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre otimismo, esperança, fé, levantar o astral nosso, né? Porque está muito pessimismo, está acontecendo muitas mensagens da espiritualidade falando dessa onda de pessimismo que está tomando conta da humanidade, e isso prejudica todos nós. Então a gente tem que mudar isso, a gente tem que ser otimista, esperançoso, ter fé. E a nossa doutrina é para isso, né, Lana? Boa noite. Boa noite. A nossa convidada, Lana Neite, vai falar com a gente sobre esse tema, esperança, fé, otimismo, levantar a nossa moral, a nossa fé, a nossa esperança, porque somos filhos do Pai, né? Filhos de Deus, do Pai, e Ele quer o melhor para nós. Vamos iniciando então, a gente pede a nossa irmã, a nossa companheira, Lana, ler para a gente a página do Fonte Viva, por favor. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. E lá na página, a gente estava falando antes aqui de começar o programa, a página é a introdução da sua fala, né? É, e ela é de uma beleza, porque aponta alguns exemplos da história, mas a gente pode encontrar experiências dessa forma na nossa vida diária, nas pessoas que convivem conosco. A importância de, mesmo diante de caminhos que porventura a gente tenha tomado que não sejam os mais adequados, cair em si, a gente pode traduzir como tomada de consciência. É quando a gente tem a chance de ampliar a nossa consciência e reorientar a rota. Para isso é necessário um positivismo muito grande, um otimismo, uma força que te impele a acreditar, principalmente, a confiar na mudança, a confiar que algo muito bom pode acontecer dentro e fora de você. O que é bonito na temática que você traz também, Totti, primeiro que, assim, de novo, aquilo que Kardec prenunciou, eu vou parafrasear aqui, não sei a frase na ipsilitris ali correta, mas o que Kardec quis dizer é que a fé verdadeira é aquela fé que olha para a razão em todos os tempos da humanidade e não se abala.
E é tão bonita, é tão poética essa abordagem de Kardec, porque ele está dizendo o quanto que naquele tripé do espiritismo, religião, filosofia e ciência, a gente não pode deixar de lado esse olhar para tudo aquilo que a ciência vem trazendo. E o que a gente tem de positivo do ponto de vista científico, no âmbito da psicologia, e por incrível que pareça, é muito recente o estudo do otimismo, o estudo da gratidão, da felicidade, tudo isso é muito novo dentro da ciência. E novo que a gente fala, por exemplo, a psicologia positiva é coisa de 1997 para cá. Se a gente for colocar no âmbito da história, é super novo. E isso agora culminando, as ciências culminando com a importância desse despertar da consciência. Esse despertar da consciência para aquilo que a vida traz e que é maravilhoso. Porque tudo aquilo que nos leva a adoecer emocionalmente é um olhar negativo, é um olhar depreciativo, é um olhar desanimador. Então, quando a gente consegue desenvolver dentro de nós essa consciência que olha para o positivo, e detalhe, o que a ciência diz hoje? Que pratica esse caminho de pensamentos e sentimentos. Não basta o pensamento. Eu lembro que na década de 80 houve um boom do pensamento positivo, Silva Mind Control, uma série de cursos, de treinamentos que abordavam a ideia de que se você pensasse repetidamente determinada coisa positiva, aquilo atrairia a você. O que a ciência descobriu? O eletromagnetismo do coração é muito maior do que o do cérebro. Muitas vezes maior. E a gente sabe cada vez mais que o coração, e aqui para nós espíritas entendemos também o chakra cardíaco, ele é o centro dessas emoções, desses sentimentos. Então, quando a gente vibra através de pensamento, sentimento, numa direção otimista, o que é a direção otimista? É aquela que vê o melhor de todas as coisas. Que vê o lado bom por trás do problema, da dificuldade, da dor, que consegue, em meio ali ao bloqueio, às dores mais profundas, aos poucos desenvolver um olhar positivo. Por que eu digo aos poucos? Porque às vezes a gente também, eu tenho encontrado pessoas assim, às vezes até espíritas, pessoas que eu também acompanho, que acompanham de alguma forma o que a gente fala, elas falam assim, nossa, então eu não posso sentir quando um ente querido se vai, eu não posso sentir, eu não posso sofrer aquilo. Não, gente, não vamos confundir as coisas. A gente sente o problema todinho, a gente permanecer na dor. A dor vem para todos, tá aí o espiritismo em comunhão com aquela que a gente chama, que o budismo chama, filosofia tão antiga quanto o budismo, fala que é a grande verdade nobre, a primeira grande verdade nobre. O sofrimento existe para todos. Então todos nós somos atravessados, mais dia, menos dia, por algum percalço, alguma dificuldade, algum bloqueio, alguma perda. O problema não é a gente achar que a gente não vai sentir tudo isso. Somos humanos, nós vamos sentir. A questão é a gente permanecer, alimentar, como se fosse um bichinho doméstico, a gente alimentar aquela dor todo dia, colocando ali, olha que horror que me aconteceu, olha que tristeza que é isso, olha que vida malograda esta minha. Então eu preciso aos poucos ir trabalhando essa fé otimista, essa fé que confia que existe um arranjo inteligente na vida. Não estamos vivendo o que a gente está vivendo por acaso. A gente está vivendo essa experiência terrena do jeitinho que ela é, na simplicidade às vezes que ela é, ou na sua complexidade, porque ela foi de alguma maneira o melhor que esse Deus que nós chamamos de Pai pôde trazer para a nossa evolução. Isso aí. Eu peguei alguns pontos, que fala sobre humildade, renúncia, Pedro avança, Paulo se penitencia, arrepende, Aí fala desses interesses verbalistas, dos gozos imediatistas, ou seja, tudo ligado ao tema de hoje. Muito interessante essas como se diz? Essas que não são coincidências, No capítulo de hoje do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, no item Orgulho e a Humildade, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 12. Também que é interessantíssimo. Olha o puxão de orelha que nos dá, o alerta que nos traz. Homens,
por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Olha só, já começa aí. Não quisestes reconhecer a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar torna-se geral a quem recorrer, se vós mesmos procurais, sem cessar, esmagar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como pode existir benevolência com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, pois, em destruí-lo, se não desejais ver perpetuarem-se suas funestas consequências. Para tanto, só um recurso se oferece a vós, mas esse recurso é infalível. Tomar como regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que ou repelistes ou falseastes em sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos mais do que o que toca o coração? Porque o vício na opulência é objeto de vossas adulações, enquanto só tendes o olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se guarda na obscuridade. Que um rico devasso, perdido no corpo e alma, apresente-se em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas, todas as atenções lhe são dirigidas. Enquanto que a um homem de bem, que vive de seu trabalho, apenas por condescendência se concede um gesto de proteção. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que têm, que interesse elas podem ter em corrigir-se dos seus defeitos. O texto continua, mas vamos parar aqui, para não ficar muito longe. Já começa, né? Homem, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossa cabeça? A nossa doutrina, que traz a reencarnação como foco, como base, coloca isso. Estamos escolhendo o que plantamos. Queremos melhorar? Eu estou com uma frase do Einstein que está aí. É insanidade você querer que as coisas mudem se você continua fazendo a mesma coisa. Eu chamo de insanidade. Resultados diferentes, sendo que você faz as mesmas coisas. Né? Vamos então fazer a nossa vibração, nossa oração para encerrar essa primeira parte. Agradecendo a Deus, a Jesus, essa casa, a espiritualidade amiga. Agradecendo a nossa irmã que veio colaborar conosco, agradecendo a todos que colaboram aqui com a gente. Agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E pedindo, Pai, que nos abençoe. Que cada um agora pense, medite, pense no seu lar, cada cômodo da sua casa. Pede a Jesus, peça a Maria adentrar nosso lar, abraçar nossos entes queridos, nossos familiares, amparar aqueles que aí se encontram, precisando de apoio, de luz, de compreensão. Que Jesus abençoe cada cômodo e cada canto de nossa casa. Vamos mentalizar os entes queridos, nossos familiares. Que Jesus envolva todos em seu amor, em tua bondade, em tua misericórdia. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, pelos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas. Que essas preces, essas vibrações envolvam a todos. Que eles possam, Pai, nos ver hoje um pouquinho melhor do que ontem. E assim, nos dar uma chance, nos perdoar, Pai. Vamos pedir aos governantes, Pai, a todos os governantes, para que a gente possa ter um mundo de luz, de paz, de equilíbrio, de amor, onde cada um tem o necessário para sobreviver. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que já perderam até a forma física, Pai, que se encontram nas zonas umbralinas, irmãos que perderam a esperança, suicidas, os abortados, aqueles que abortaram. Pedir, Pai, a todos que fizeram e sofreram, Pai, no Holocausto, nas guerras, na escravidão. Pedindo aos vizinhos, seus lares, familiares, pedindo, Pai, que nos dê força para a gente continuar a nossa jornada, o
bastante otimismo, esperança e fé. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço para Juliana Delgado. E aí, Juliana, titia Juliana, professora Juliana, Lúcia Jardim, boa noite, Totti, boa noite, Lúcia, sempre ligada na gente. Boa noite, Lana, tá falando, é sempre muito bom ter outra Lana. Grata pelas inúmeras reflexões que você sempre traz. A Lúcia Jardim está te falando. Marcelo Silva, Marcelo, um abraço, vamos aparecer, Marcelo. Sônia Conte, um abraço. Vera Sotero dos Santos, Márcia Moreno, um abraço, Márcia. Cláudia dos Santos Sacramento, Cláudia, um abraço a Luzia também, a Luísa. Maria Aparecida Messias, Elidiane, Bia Montella, Lúcia Gomes da Girassol. Oi, Lúcia, obrigado. Lúcia, carnaval, conto contigo aí, domingo de carnaval, hein? Patrícia Chazan e Jéssica Gomes, obrigado a todos e um abraço a todos. Então vamos falar um pouquinho. Obrigado aí a Bené e ao Rogério que fizeram a parte musical, já estão indo, que tem compromisso, obrigado. O mundo, as pessoas, muito pessimismo, muita onda negativa, reclamação demais. A gente precisa mudar isso, é necessário mudar isso. Lana, boa noite mais uma vez, fique à vontade. A mudança, o próprio Evangelho sugere, o Livro dos Espíritos aponta isso, na realidade. Ela tem um percurso que deve passar pelo autoconhecimento. Então, uma das coisas que a gente deve trazer como prática diária é essa autoindagação, essa autorreflexão, autoavaliação, se possível diária, sobre o que vai guiando os nossos pensamentos. Por que eu digo guiando? Porque o pensamento ainda não é o princípio de tudo. O princípio de tudo, em geral, está naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente interpreta da vida. Então, se eu acho, por exemplo, colocando uma coisa muito simples, o calor uma coisa insuportável, desagradável, a mínima sombra desse calor já vai trazer pensamentos, sentimentos e muitas vezes ações contra esse incômodo. Então, o grande trabalho espiritual, de transformação pessoal, para a gente chegar lá na frente desse comportamento otimista, desse pensamento otimista, é nós trazermos uma ressignificação da vida. E a partir dessa ressignificação, construir uma concordância. Eu falo construir porque isso é tijolinho por tijolinho. Quando a gente está passando momentos muito difíceis, é muito difícil a gente falar, ó, que vida maravilhosa. A gente não consegue estabelecer na relação com a vida essa visão positiva, essa visão alegre, contente, e muitos de nós beiram então a revolta, ao desagrado ou a vontade de vingança diante dos problemas. A gente está falando isso, parece que é coisa assim de gente muito complicada, mas não é não, é o nosso dia a dia. E muitas pessoas vão vivendo essa nuvem que vem de uma interpretação. Então o Espiritismo, se a gente for ler, né, eu já li o Evangelho de N formas, se você for ler cuidadosamente o Evangelho ele está o tempo todo estimulando a nossa mentalidade, a nossa visão da vida, para que ela se modifique. Olhando para esse Pai, para essa arquitetura divina, para a nossa reencarnação, para essa programação reencarnatória, de uma forma mais humilde. Jesus já falava bem claro, se seus olhos forem luz, sua vida será luz. É linda essa passagem. Se seus olhos forem maus, sua vida será treva. Esse olhar, então, né? Esse olhar é o que eu estou chamando aqui de interpretação. Então, é o filtro, e esse filtro ele é extremamente influenciado pela nossa cultura familiar, por aquilo que nós aprendemos dentro do lar, do que é bom, do que é ruim, do que é aceitável, do que é inaceitável. Então, esse filtro a gente precisa conhecer. É isso que a gente está chamando de autoconhecimento. Conhecer para transformar. Porque aí eu vou olhar para aquilo e vou questionar. Então, eu vou sempre entender a vida. Eu tenho uma frase que às vezes incomoda, que eu faço uma pergunta assim, quem é você para não sofrer? Quando a pessoa vem com uma questão, eu pergunto, quem é você para não sofrer?
Porque o pensamento daquele que não aceita o sofrimento, ele vem da ideia de que com ele nada pode acontecer. Acontece com todas as pessoas, mas com ele não pode acontecer. Então é essa transformação que vai dar a gente a base sólida para transformar pensamentos, sentimentos, comportamentos na direção de algo mais positivo, na visão de que as coisas que acontecem na vida, primeiro, está aí o Evangelho para nos confirmar, tem a nossa parte. Então não é uma coisa, um raio, né? um jogo de dados que esse Deus maravilhoso joga e fala assim, agora é o Totti. Totti vai passar por um sufoco agora, vamos ver o que ele faz. Dele. Imagina se fosse assim, era simplesmente desesperador. Eu costumo dizer que aí é o verdadeiro sentido de um desespero, porque nós não estaríamos pautados em quê para amanhecer amanhã? Então pra gente... Para que o esforço? Para quê? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que a gente acorda? As donas de casa falam assim, nossa, serviço de casa é um serviço que não tem fim. E é mesmo, você acorda e você lava a louça, depois no dia seguinte está tudo de novo, à noite está tudo de novo, e estende as camas, no dia seguinte está tudo de novo. Por que a gente tem motivação, ou então para ir para o nosso trabalho, cuidar dos nossos filhos, ligar para um amigo, vir aqui, né, vocês que estão assistirem aqui? Qual a motivação? De onde isso vem? Vem de algum sentido interior, de algo que nos movimenta naquela direção e que interpreta que aquilo pode ser bom. Só que se eu continuo considerando que as coisas ruins ou desagradáveis ou os obstáculos não podem acontecer na minha vida, quando isso acontece eu não suporto. E aí eu caio, né? Eu caio de uma maneira que eu não consigo me levantar, seja nos 4 níveis de realidade: físico, emocional, mental e espiritual. Então nós adoecemos, isso é tão importante a gente compreender, por isso que esse tema eu penso que é um tema extremamente atual e importante, já que a gente está ouvindo isso de tantos lados da ciência. Nós precisamos compreender que o acúmulo é que deflagra, concretiza a realidade. Então, se eu estou todos os dias colocando uma moedinha no cofre do pessimismo, no cofre da negatividade, no cofre daquilo da revolta, da não aceitação da vida, da não aceitação das pessoas como elas são, porque essa concordância é muito importante, concordar com as pessoas como elas são. As pessoas não estão aqui para nos atender, elas são o que elas conseguem ser. Então, todo dia eu estou colocando, o que vai dar isso? E eu estava falando essa semana sobre isso, ontem no centro, eu estava falando sobre isso. Não, a gente só separa esses níveis de realidade para estudar. Então a gente separa o físico do emocional, do mental, do espiritual para estudar. Mas essas instâncias vivem integradas dentro de nós. Então aquilo que eu vou pensando todos os dias e alimentando aquele sentimento pessimista, negativo, autodepreciativo, onde eu me vejo como a pior das pessoas ou me vejo vítima das situações, todo dia que eu vou colocando isso, o que isso vai provocar? Um adoecimento nos 4 níveis, mais dia, menos dia. Às vezes um vem primeiro. Então, ou eu vou adoecer da emoção, ou eu vou adoecer do físico, ou eu vou adoecer do espiritual, ou eu vou adoecer da mente. Então, adoecer do físico, não preciso nem falar, são essas diversas doenças que tem aí. Pessoas extremamente, por exemplo, nervosas, irritadiças, preocupadas, que têm dificuldade de digerir a realidade, elas vão sofrer do estômago. Isso quem fala não sou eu, isso é a medicina tradicional chinesa. Então, as pessoas que também ficam ali alimentando a tristeza, elas vão prejudicar o pulmão. Aquelas pessoas que vivem temerosas, sem confiança que existe algo maior que também cuida de nós, elas vão adoecer dos rins. Então, só dando um panorama do quanto que essa relação mente e corpo, que lá atrás foi quebrada por uma visão da física mecanicista, que gerou uma medicina também mecanicista e por aí afora, esta visão, ela distorceu um pouco essa nossa realidade integrada, que todos esses corpos, todas essas realidades estão dentro de nós. Então, à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente pode compreender também que hoje pode ser o dia de começar a colocar uma moedinha no cofrinho da coisa boa, né? Do otimismo, da confiança, aquilo que a gente precisa acreditar que se hoje está difícil,
Isso não é para sempre. Eu tenho sempre alguma oportunidade. Alguns de nós temos a oportunidade, a chance, eu falo que é sempre uma bênção, de ter uns contatos com o mundo espiritual, né? Os médiums às vezes têm oportunidade de experimentar um contato mais forte. E uma vez me foi dado a ver, eu estava dando uma palestra no centro aqui de Volta Redonda, e antes de começar a palestra eu enxerguei a recepção do centro, não a recepção física, material, encarnada. Eu enxerguei a recepção espiritual. E foi muito tocante enxergar. Assim, é até difícil de traduzir, porque o quanto que aquilo me tocou, me emocionou. Eu já comecei a palestra emocionada quando eu vi o tamanho da amorosidade à porta do centro espírita. Então, às vezes as pessoas entram ali, eu preciso de um passo, eu quero conversar com o dirigente, porque eu quero saber isso, porque eu estou com esse problema, eu preciso falar que eu estou com esse problema. Ali, naquele momento, espíritos fazem uma triagem lindíssima. E eles sabem exatamente o que cada um de nós precisa. Então, tudo bem, se você quer conversar com uma pessoa do centro, pedir uma ajuda ali, eu não vejo problema nisso. Veja bem, não é isso. Mas o que me foi dado ver é o tamanho do trabalho espiritual que acontece, mesmo que a gente não saiba. Ah, tá, isso só acontece nas casas espíritas. Não. Isso acontece no meio de um tráfego. Isso acontece dentro de um supermercado. Isso acontece dentro da nossa casa, se for necessário. Então, o nosso amparo, a ajuda que existe, ela é tão grande que isso por si só já deveria trazer um otimismo para nós, uma confiança, uma fé de que não estamos aí de qualquer jeito. É constante, né, Lana? A gente nunca está desamparado. Não. Nem o pior dos piores dos nossos irmãos que já passaram aí, que a gente não gosta nem de citar nome, ele tem um amparo, a gente sabe disso, né? Tem. As orações. Agora, em tudo na vida, a doutrina nos mostra também isso em relação à mediunidade, à obsessão e outras ocorrências sobre influências espirituais. Em tudo o que acontece, ocorre uma coisa que depende de um influenciador e um receptor. Então, se eu estou no meu panorama mental, emocional, carregado de ideias negativas, de ideias de desistência, de ideias de desânimo, qual é o campo que eu formo? O campo vibracional que informa aqueles espíritos que estão, porventura, por ali. Esse campo é um campo que atrai a negatividade. E, de um ponto de vista físico, da concretude da nossa vida, acumulado esse campo, o que ele gera? Situações, fatos concretos de negatividade. Então, orar e vigiar é uma das coisas mais belas, uma das dicas mais incríveis que nós temos nas mãos. Orar e vigiar significa orar por quê? Orar porque a oração é conexão. Não importa as palavras que você use. Se você traz um sentimento na sua oração, você está mudando seu padrão vibratório e você está fazendo conexão. E vigiar por quê? Porque a gente é rapidamente distraído. É muito fácil a gente se distrair. Se distrair com as nossas questões pessoais, se distrair com o olhar crítico para o outro. Então isso é muito fácil, isso acontece com muita facilidade. Então esse vigiar é também para que eu perceba o campo dos meus pensamentos e sentimentos e, como diz a página belíssima, que eu possa cair em mim e transformar isso. Ah, mas aí eu transformei, mas aí no dia seguinte eu voltei a pensar aquilo tudo de novo. Não desanime. Percebeu? Muda de novo. A gente chama isso de quebra de estado em ciência. Então é importante a gente aprender, e isso não precisa de nenhuma grande escola para isso, é muito mais simples do que parece, porque a gente já viveu isso em outros momentos, a gente quebrar esse estado mental e emocional, trazendo, por exemplo, um jeito muito simples de quebrar isso, trazer positividade e atrair a boa vibração, é você imaginar coisas boas. Outra coisa, lembrar coisas boas. Está muito difícil você fazer uma projeção de futuro, tudo dando certo, sua vida melhorando, que você possa então trazer a lembrança, porque nessa vida
por mais difícil que seja a sua história, você tem pelo menos um momentozinho em que você deu uma boa gargalhada, em que você se divertiu, em que você esteve bem. Então, a gente pode acessar a mente aquilo que já aconteceu, que foi bom. Isso quebra o estado negativo. Ou seja, vai depender muito da gente ter esse olhar, permanecer nele, não perder esse foco, alimentar esse foco, né, esse olhar de eu tenho, eu quero. Lembra um pouquinho a 909, o Livro dos Espíritos, né, o Santo Agostinho, né, todas as noites, ou seja, fazer essa revisão sempre, parar, porque a gente não para nesse corre-corre da vida, a gente busca outras coisas da vida mundana e esquece o principal. Esse olhar a cultura, né, ocidental, de uma forma geral, é uma cultura de olhar para fora, não é uma cultura de olhar para dentro. Então, agora, o que está acontecendo agora que eu estou achando muito bacana no mundo, estão um movimento crescente, abordagens holísticas, abordagens que trabalham com a ideia de campo morfogenético, que trabalham com a ideia de vibração, que trabalham com a verdade que nós somos energia. Então, este corpo encarnado, ele tem uma energia que lhe é própria e que é suscetível, transformada através de pensamentos e sentimentos. Então, isso vem de onde? De onde que a gente vai transformar isso? Da prática. A psicologia positiva, em pesquisas que começaram nessa data que eu falei, 1997, 1998, principalmente liderada por Martin Seligman, que é um grande cientista nessa área, começou a pesquisar, por exemplo, a gratidão. E o que eles descobriram? Que olha que coisa incrível, durante 2 meses, se você escrever toda noite 3 coisas pelas quais você agradece, você começa a mudar estrutura cerebral. E nós somos espíritas, nós entendemos que nós temos um cérebro físico e temos um cérebro perispiritual, que já traz muitas coisas. Então nós podemos atuar sobre o nosso espírito com práticas muito simples da vida. Então, se você começar a observar, a extrair de todo mal um bem, né? Era uma frase que minha mãe falava muito, eu adoro essa frase. Minha mãe falava assim, não há um mal que não traga um bem. Então, é uma sabedoria popular, mas é uma sabedoria que a gente precisa trazer para o nosso coração. Então, se está acontecendo uma coisa negativa, que eu volte para dentro de mim e fale, qual o bem que eu posso extrair dessa experiência? Qual a lição? Qual o crescimento? Sempre tem um porquê, sempre tem alguma coisa por trás. Deus não desampara, as coisas que a gente pensa que são mal, tem a mão de Deus por trás, né? A gente tem várias histórias, Chico relata várias histórias sobre isso, né? Pessoas que a gente vê hoje, por que essa pessoa nasceu deformada, aí vai ver, tem um caso que ele conta da eutanásia, né? Vai ver a vida do cara, ele foi um político que desviou, não sei o que lá, aí a bondade, a misericórdia de Deus achou melhor, ele fala assim, Chico fala assim, esconder ele no corpo disforme, para fugir dos perseguidores. Quando a gente vê o sofrimento, vê a dor, é a mão de Deus operando. Olha que coisa linda. Uma mãe, um pai que tem um filho que apresenta algum problema e que, portanto, faz com que esses pais tenham que se debruçar sobre isso e cuidar extremamente. Às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, que triste. Mas a gente tem que transformar esse olhar. A gente tem que pensar assim, nossa, que oportunidade. É o melhor para ele. A vida é sábia, Deus é sábio na sua arquitetura, né? É o melhor, o que vem para nós é o melhor, né, Lana? Um abraço a Maria Isabel Secato, a Carla Regina Ribeiro, Maria Aparecida Messias, a Ana Denegres, um abraço, a Maírce Breves, Maírce, Elismárcio, semana que vem a nossa música será com Elismárcio, Rosileia Neves, Joaquim Cruz, Joaquim, um abraço, obrigado. Então, continuando, otimismo, esperança. Por que manter essa esperança? Qual a razão que nos traz essa... Tem que acreditar, tem que ter esperança sempre. Aí você trouxe uma palavra muito poderosa. E é bom fazer uma distinção entre esperançar e expectar, né? São 2 verbos muito diferentes. Então, quando eu formo expectativa em relação à vida, na realidade, eu tenho um desejo de manipular, ou seja, de trazer para mim exatamente aquilo que eu quero. Interessante.
A esperança é algo mais amplo. É quando há uma entrega. Eu espero que tudo corra bem. Agora, como esse bem vai acontecer, não é meu. Aí tem uma coisa tão bonita. Então eu gosto de usar a seguinte metáfora, assim, esperança é aquela coisa que hoje em dia são crianças cada vez mais pequenas, que as crianças já estão muito espertas, né? Então a esperança é aquilo que a criança tem na noite de Natal. De repente, criança de 1 ano agora, né? Porque as de 2 já sabem tudo. Mas uma criança de 1 ano tem na noite de Natal aquela abertura sem julgamento, com curiosidade. São, coincidências ou não, são atributos do processo da prática da meditação. Abertura, curiosidade e não julgamento. Então, quando a gente tem essa abertura, o que vier, eu quero que seja algo bom, mas eu estou aberto para isso. A expectativa é diferente. Eu quero que o Papai Noel venha e me traga esse presente embrulhado nesse papel e chegue a essa hora. E eu costumo dizer que a expectativa mata relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamentos, a expectativa mata, porque ela está movida por uma infância espiritual que quer que o outro te sirva. Uma ilusão, você se ilude. Uma ilusão. Então a expectativa é algo que só vai trazer ao longo do tempo frustrações seguidas, porque as pessoas não estão aqui para nos servir. E essa nem a vida por si só não está aqui para nos servir. Esse é um pensamento precário da criança que olha para o papai e para a mamãe e acha que eles podem tudo. Então, isso precisa amadurecer em nós. E esse amadurecimento psicológico, espiritual, emocional, esse amadurecimento pode dar a gente uma grande esperança na vida, mas como que isso que eu gostaria venha a acontecer não é meu. Existe algo muito maior do que eu. Eu costumo dizer que a esperança é humilde, a expectativa ela é presunçosa, audaciosa, prepotente. Então eu quero que seja assim, desse jeito. Então quando eu vou criando expectativa, seja no relacionamento, seja na vida, eu vou batendo numa tecla que vai mais dia menos dia trazendo prejuízos para as pessoas, para mim mesmo, em geral. Mas quando eu trago uma esperança, esperançar quem usa esse verbo de uma forma muito bonita é Rubem Alves, usou essa palavra, esperançar. Então, esperançar é se abrir para a vida e falar, eu creio que vai acontecer alguma coisa boa na minha vida. Eu espero de coração que algo bom aconteça. A doutrina espírita, a doutrina da reencarnação, e a gente volta lá em Jesus, né? Conhecereis a verdade te libertará. Ou seja, quando você tem o conhecimento, te cria essa esperança, né? Porque você sabe que nós estamos aqui de passagem, que aqui é um planeta de provas e expiações, que tudo passa, tudo passa. Tem até aquela história que eu acho de uma beleza, a história do rei infeliz, não sei se vocês conhecem, mas é assim, a história de um rei que ele era muito deprimido, muito infeliz. E ele tinha por hábitos ir dominando os povos. Então ele se cercava de uma aldeia e dominava aquilo tudo, matava pessoas, roubava as riquezas daquela aldeia e assim ele ia ficando cada vez mais rico, porém cada vez mais infeliz. Até que um dia ele se acerca de uma aldeia de sábios. E aí ele decide então que vai saquear a aldeia e vai matar as pessoas ali. Mas um dos sábios, já que ele já era um terror conhecido por ali, vai até o rei e implora clemência, implora que salve, já que eles eram estudiosos, pessoas que poderiam trazer o bem para a humanidade. E aí o rei fala assim, bom, se vocês me trouxerem uma solução para essa minha angústia, para essa minha tristeza, para essa minha depressão diária, então eu poupo vocês. E os sábios pensaram. Quando o sol ia se pondo, os sábios chegaram e entregaram para o rei um anel. E o rei olhou para aquele anel e soltou uma gargalhada irônica. Que as pessoas muito tristes não conseguem rir com o coração. Elas riem com a mente. E aí ele olhou e falou assim, um anel, eu tenho todas as joias do mundo. Por que um anel vai me trazer felicidade, vai mudar a minha vida? E o sábio falou assim, mas olha o que está escrito no anel. E quando ele olhou, estava escrito assim, isso também passará. E ele poupou a aldeia. Então não há nada nessa vida que é para sempre.
a não ser a nossa essência que se perpetua ao longo da história. Mesmo assim, essa essência não vai permanecer a mesma. Segundo a nossa doutrina, ela se transformará ainda muitas vezes, com muitas experiências, até se unir ao Pai. Então, a gente, quando consegue trazer isso também para o momento pessimista, ou momento desanimado da nossa vida, de que tudo vai passar, é uma bênção, porque você compreende que aquilo é um trecho da jornada. É um trecho da jornada. É um trecho necessário da jornada. Não porque a gente é feio, que a gente fez coisa feia, eu não